agora é hora de revisão, então se liga, porque nós estamos falando de suínos, mas agora focando creche, foi a parte do desmame, creche, oh meu Deus, onde eles ficam ali tudo animadinho, não pode ficar muito bichinho paradinho. E aí depois a gente vai para a área do juvenis, né, juvenil, professor? E depois terminação. Vamos ver quais... Só ganhar peso. Vamos ver quais são os principais itens que nós abordamos? Olha lá na tela. Aula 43.2, creche terminação. Vamos embora. Então, olha só, falamos bastante, né? Pode mostrar todos os itens aí. Quais são a importância que nós temos que observar durante esse processo? Nós já falamos lá de quando eles estão com as mãezinhas dele. É o controle da temperatura quando eles chegam. Já tiveram banho, né? Foi outro slide. Então, aí nós temos um lote, pessoal. Não é um lote, é a parte do lote. O lote são todos. Exemplo, se eu tenho 10 fêmeas, cada fêmea tem 10 filhotes, esse é o lote. Aí só tem 3 filhotes de 3 fêmeas. Então, é só o percentual. A temperatura é importante. Equalização dos lotes. O que significa isso, professor? Mesmo que na hora da transferência ainda tenha leitões pequenos, médios e grandes, tem um padrão do que é pequeno, tem um padrão do que é médio e tem um padrão do que é grande. Fora isso, é descarte. Monitoramento desses animais nos primeiros dias. Por quê? Porque a ração que eles estavam com a mamãe é uma, a ração do desmame é outra. E uma coisa muito importante, tem que tomar cuidado. Oi, peraí. Você falou ração quando eles estão com a mamãe? É uma. Eles estão só mamando? Não. Tá comendo na ração? É assim, a mamada só dura 2 semanas no máximo. 1 semana e meia, porque é só o colostro. Mas aí separa. Separa na hora delas. Não, separa não. Introduz ração. Mesmo com a mamãe? É, mas não é a ração do desmame. Certo. É uma ração, é um suplemento do leite. Certo. Tá? Porque o leite é só o colostro. O restante do leite, para não desaurir, não desgastar a fêmea, vai substituído pela ração. Certo. Entendeu? E, por exemplo... É a imunização, né? É só para imunização. Mas aí, professor, durante o processo que eles estão deixando de tomar leite, eles tomam leite como se fosse água. Então eles comem a ração, aí vão tomar o leite para hidratar. Não como se fosse leite, porque já caiu esse processo. Por isso que é muito rápido a parte. Depois eles vão para cá. Quando eles vêm para cá, é a água, eles não têm contato com a água, não é mais leite, e a ração é diferenciada. Já não é uma ração para melhorar a imunidade do trato digestivo. Quando eles estão... Olha, são coisas, Tatá, que tu fala comigo, eu me lembro, assim, abre um parênteses aí, estudantes. Eu não falei isso na aula. Por quê? Depende da demanda. Quando você vem... Quando a gente está dando aula no vem para cima, por exemplo, quando estão ainda com a mãe, antes de ir para a creche, a minha importância é fazer com que o trato intestinal deles estejam com uma situação imunológica boa. Tabita, quando nós estamos, vamos fazer um parênteses, quando nós estamos dentro da barriga da nossa mãe, que os nossos alvéolos pulmonares estão em processo de amadurecimento, e eles estão formados, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Nós engolimos, nós inalamos, nós engolimos o líquido que está na placenta. Por que é isso, professor? A gente engole esse líquido, a gente não respira ainda, faz as trocas gasosas, a gente pega isso prontinho da mamãe, para dar uma imunidade aos nossos tecidos. Porque quando a gente sai, bota e tira o líquido que a gente tira, isso dói muito, por que a gente chora? Então isso dói. Só que aí, o nosso sistema respiratório já tem imunidade suficiente para suportar esses micro-organismos. E aí você tem que entender como é que é o estômago. Então, quando nós estamos tomando, os leitores estão tomando leitinho, que é o colostro, não é só a imunidade do sistema fechado, vamos botar nesse sentido, mas eu tenho que preparar o meu estômago, o meu intestino, as microvelocidades, estou falando como se fosse um porquinho, as microvelocidades do intestino, tem o delgado e o grosso, para quando eu realizar essa parada de tomar leite e tomar água, tem
A água tem um certo nível de micro-organismos que é tolerável. A ração que vai mudar tem um certo teor de proteína que pode me dar um desarranjo, mas eu tenho que estar preparado para isso. É tolerável ver diarreias e coisas em leitões? Não, porque aí não foi feito um bom sistema imunológico durante essa transição. Se prepara, né? Perfeito. Já não é uma aula, é só revisão. Aí nós temos aí o alojamento dos animais, quando já sai da terminação, vai para a parte juvenil e depois vai para a parte adulta. Tem que ter uma temperatura, é mais arejado e tomar muito cuidado com os agentes estressores, tá bom? Em todas as fases, em todas as mudanças, né, das vaias ou setores que ele vai passar, pode ter um certo estresse, seja pela alimentação, mudança da alimentação, isso tem que ser amenizado. Separação da mãe, o convívio com os outros filhotes, enfim. Então, em todos os momentos, por isso que a gente está colocando esses agentes estressores, porque eles passam por essas transições e essas mudanças e o animal, ele vai reagir, tem um comportamento. Então, o que a gente precisa fazer nas criações é padronizar, homogeneizar o máximo possível, até mesmo no comportamento. É isso aí, galera. Agora você vai ficar com a sua, joga lá no quadro, olha lá, a sua atividade. Joga aí atrás. Isso, diretor. Daqui a pouco a gente volta para fazer as correções. Beijo. Fala uma vez. Oi, voltamos. Nós estávamos aqui conversando, né? A última aula, nós estávamos falando sobre agentes estressores. Então, muitas vezes, professor, é certo, isso enfocam muito o gado leiteiro, né, Tabita? O ambiente, o sonoro, tem pessoas que introduzem determinadas músicas agora. Outra, o banho, pessoas colocam snippers, aqueles jatos, pulverização para amenizar o calor quando o animal está entrando no setor. Isso. Põe ainda até a alimentação que nós vamos. Então, isso são manejos realizados para não dar agentes estressores ao animal. Então, o bem-estar animal ele é muito importante. A gente estava falando lá de avicultura, que você falou eu acho que era, não sei se era das codornas, que você falou que elas ficam, o som da granja. Sim, tem um som. E aí quando elas estão que é delas. E quando você faz um barulho, se insere no ambiente delas, fazendo um barulho, elas... Isso dá isso dá uma parada, e essa parada vai causar todo um sistema fisiológico, hormonal, que trava o processo de... A mesma coisa na mulher, né, gente? A mulher tá ali se preparando para menstruar, menstruou. Aí pode antecipar. Não, pode. Não. Tem umas. Para! Isso. Tem uma situação assim muito. Ou antecipa. Normalmente ela trava mesmo. Para e depois de alguns dias o corpo vai organizando de novo, estabilizando. Isso porque o animal está dentro de um sistema que não é então, você tem que evitar. Nós estamos impondo. Então você tem que evitar o máximo. Ok, vamos então para a correção das nossas atividades? Bora. Como é que vai ser a correção das atividades, Tatá? A gente pode ter aí questões abertas, questões fechadas, como a gente sempre fala aqui para vocês. Normalmente, né, questões abertas, mas às vezes sai uma ou outra aí objetiva, onde você vai escolher uma das 5 alternativas, uma apenas. Pessoal, professor, é obrigatório. Teve gente, né, falando assim, questão de prova, só tem até a letra D. Não. Se tem até a letra D, é porque tá tudo bem, né? Porque não teve necessidade de inserir uma quinta, não é obrigatório. E a resposta vai ter que estar dentro daquelas 4, óbvio. Vou fazer uma só com 2 alternativas. Tudo bem, galera? Chance de acerto 50%. Não fique preocupado com tanta estranheza, não. Só confirme com a gente aqui. Pessoal, é isso mesmo? Tá tranquilo, tá bom? Vamos lá, então, nossa primeira questão. Questão número 1. O manejo alimentar compreende o desmame. O manejo alimentar que compreende o desmame é uma fase crítica. Por quê? Porque se você que é mãe ou que você pensa... Desculpa. Desculpa nada, mas você está tirando. Tá, tudo bem que é criação, você não tem aquela conexão, mas é crítico. Nesse processo, eu penso, mãe, né?
Nesse processo é realizada a mudança dos animais para a creche dos 21º ou 28º dias. Identifique as razões para este procedimento nesta etapa de desenvolvimento dos suínos. Quais são, e por que ela é chamada aí dessas fases críticas? E por que, o que eu preciso... Ah, mas aqui está enfatizando, né, o tempo, né, o período, tá certo. A gente falou durante a aula que esse período aí é uma faixa, vamos dizer, mínima e máxima? Sim, tem que estar dentro dessa faixa. Isso, aí a gente vai ter a questão das raças, cruzamentos, sim, né? As variedades. Vai ter uma tabela para isso. Certo. Fazer um curso. Vamos lá, professor. Aí, a gente, dentro desse processo de desmame, a gente tem que potencializar algumas ações. A primeira delas vai ser aumentar... Então, a gente fala, na verdade, esse primeiro item a gente chama ele de um conceito. Certo. Eu poderia fazer uma pergunta. Ano que vem, Tatá, qual seria a pergunta? A gente faz essa mesma pergunta, abre um parênteses, pessoal, um parênteses, é uma explicação. Essa aí é a resposta. A gente pode colocar essa mesma pergunta, aí você tem ali suínos, ponto, aí coloca assim, ó, decorrente a isso, o que significa maximizar o número de leitão matriz ano, ponto. É uma pergunta. Né? O que é maximizar? O que é o trato reprodutivo da fêmea? O que é o pico de produção de leite? O que significa maior aproveitamento das instalações? Cada um desses é uma pergunta. O que é maximização no número de leitão? É porque quando você maximiza é o que? É o fluxo. Você aproveita que o sistema fisiológico da fêmea tem um padrão que você fala assim, ei, se eu deixar ela mais tempo com o filhote ali, ela não tem mais leite para dar. Ele está tirando, ela está ficando apática, ele está comendo coisa, ele está gastando tempo. Então eu posso maximizar. O que é maximizar? Maximizar é potencializar, é aumentar. A palavra precoce, tem que tomar cuidado com essa palavrinha. Não é que é precoce, mas é assim, fisiologicamente não tem mais um objetivo. Não deixa de ser precoce. Não deixa de ser precoce. O foco aqui é a criação. Nada de glamorizar, nada de botar amorzinho. Não, eu vou ficar dando leite para aquele leitão se aquele leite não tem mais função para ele. Certo. Não é verdade? Então, a gente maximiza, aumenta o quê? Isso vai implicar o quê? Você diminui o potencial de aquela instalação se contaminar com uma doença. Você estimula a genética daquele animal que tu se programou para fazer uma inseminação com Duroc e um White, que é um produto melhor. Ele tá ali, ó. Ei, na 11ª, 28ª, ele fala assim, ei, eu tô pronto para receber a ração. Eu tô pronto para ir pro desmame. E você deixa lá? O cara tá doido pra fazer o gol e tu deixa ele lá. O que é o gol? É ir logo pra creche, comer o que eu tenho que comer, me tornar jovem pra ir pra terminação. Ele tá lá estourando de hormônio querendo ir, tu fica aprendendo. E a fêmea, ei, eu já tô pronta, meu trato reprodutor já tá pronto, quero receber mais pra ter filhote. É a genética deles. Entendeu? Isso que significa maximizar. Aí, tu vai criar o animal igual tu tá criando lá na tua casa, tu vai pegar amor e vai falar, não mato mais. Dá até nome pro animal. Deu nome, já foi. Já foi. Não tô falando que isso é errado, mas não é o objetivo aqui. Não, sim, gente, tá falando de criação, né? Produção. O que significa o trato reprodutivo da fêmea? É porque essa fêmea não é fêmea. Ela é o quê? É a matriz. Olha aí, o que significa matriz? Significa o investimento tecnológico do processo reprodutor. Significa que aquela matriz, ela tem uma capacidade de transmitir para os... Gestação ano, né? Ela tem que... E os filhotes vão manter o padrão de carcaça. Os descendentes não mantêm. Se tu pegar uma descendente e cruzar com... ele não vai ter o porte da mãe. Professor, por que os leitões que estão na terminação são grandes, têm uma carcaça boa, mas não é igual da mãe e do pai? Porque não é matriz. Mas a matriz me fala assim, ó, esse leitão vai te dar tanto peso. Não vai chegar ao meu, mas vai te dar. E tem como a gente fazer tudo então uma matriz? Por que a gente não faz tudo matriz e vende para comer até matriz?
Porque tu tem que manter a tecnologia na tua mão. Se tu não manter a tecnologia na tua mão, todo mundo vai ter matriz, todo mundo vai ser produtor, um caos. Se tu produzir teu próprio leite, tu quebra o mercado leiteiro. Se tu produzir tua própria carne, tu quebra o mercado do açougue. A tecnologia tu prende. Isso é matriz. Os olhos dos melhores compradores é na matriz. Na matriz! Só que são um grupo muito... Entendeu? É. Por que eu pego e planto limão e o limão não sai igual aquele limão que eu comprei? É interessante. Eu lembro dessa Tá entendendo? aula e eu falei, que frustrante. Se a pessoa faz uma questão, me conceitue matriz, tem que estar claro isso na cabeça dos estudantes. Não é o mesmo... Ela dá o mesmo potencial... Ela tem que fornecer o potencial para esses... Pro para esses consumo. leitões, exato, para o mercado. No mercado. Para o mercado. Mas Por isso que porém, quando tu vai comprar matriz, é um valor. Vai comprar leitão, é outro. Totalmente. Vai comprar uma ampola de sêmen de um touro. Um touro de... rapaz. Verdade. Ok, questão 3 agora. Bora. Eu me empolguei. Agora questão 2. Sim, falando da secreção das enzimas, que é Sim. aquela produção. Sim, as enzimas, porque o leitão, tu tá lá na 21ª, 28ª, ele tem que fazer, fisiologicamente, as glândulas vão começar a ficar maduras. E onde é que ele tem que estar? Ele tem que estar na creche. Porque na creche eu consigo limpar de forma que não cause uma desordem. Na próxima lote de fêmeas que vão para aquela região, que eu não uso o mesmo produto. Produto de limpeza de matriz, produto de limpeza de maternidade é um, produto de limpeza de creche é outro, produto de limpeza de terminação é outro. Certo. Na creche, após o desmame, é muito importante realizarmos algumas observações referentes a quê? Aos cuidados com os filhotes. Cite as observações que devemos ter neste período. O que foi que você, querido aluno, colocou aí? Olha, a gente destaca 4 principais pontos de observação. Controle da temperatura. Por quê? Porque é um ambiente fechado. Tem que tomar cuidado que esses 4 monitoramentos aí são em ambientes fechados. Equalização dos lotes, e aí a gente fala daquela questão dos tamanhos de padronização. Muito grande, perto. Médio, perto. E pequeno, o que está totalmente diferente, fora de escada. Isso. Equalização, então, está dentro desse processo. Monitoramento dos animais nos primeiros dias. Porque observar se ele estão... O comportamento deles. Principalmente diarreia. Primeiro diarreia. Tem uma sinalização. Animais assim, eles são muito brincalhões. Se tu vê que tem um animal quietinho, ele já tá meio xoxo, já está querendo descer, pode ser muito bem por causa de uma desidratação. Tira logo e faz o tratamento nele. Certinho. Aí suspende a ração de imediato. Isso. Vamos lá, questão de número 3. O 63º dia, os animais vão para o crescimento e terminação. É essa aí, crescimento e terminação, porque tem livros que falam crescimento ou terminação, porque você pode fazer junto, tá? Não tem a fase juvenil. Tá? Cite os itens necessários para a recepção dos suínos nesta fase de sua criação. O alojamento dos animais conforme a categoria, temperatura e limpeza. A recepção. Referente à sanidade do plantel durante a terminação, temos que observar alguns agentes estressores que podem ocasionar doenças. Cite os agentes estressores que podem influenciar no processo de transferência da creche. Ambiente, temperatura, umidade, ventilação, espaço, mudança na dieta, patógeno, higiene e movimentação desses animais. Eles ficam paradinhos, eles estão grandões e se movimentam cada vez menos. Meus queridos, estamos finalizando a aula aqui. Olha só, caramba, professor, muita coisa. E olha que nós pegamos suinocultura, só creche e terminação. Professor, depois desse processo, tem outra etapa? Tem, o abate. Claro que aí é uma aula que envolve totalmente o processo de abate, ou vai para o mercado, como valorizar esse produto quando você faz embutido. Aguardamos vocês para a nossa próxima aula.